A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos aqui para estudar a lição de número 7 da nossa revista do quarto trimestre de 2023, que tem como tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 7. E a lição de número 7, irmãos, tem como tema a responsabilidade da igreja com os missionários. Lembrando aos irmãos que as 6 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Pregando o Evangelho. Bom, nós temos como textuário para esta lição, que será lecionada no dia 12 de novembro de 2023, o seguinte texto, lá em Gálatas, capítulo 6, no verso de número 10. Diz assim: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nossa verdade prática diz: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Então, na lição de hoje, que tem como palavra-chave responsabilidade, e segundo o dicionário da língua portuguesa, responsabilidade, do significado é obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Então nós vamos estudar na lição de hoje que é responsabilidade da igreja que envia os missionários cuidar em todas as áreas destes missionários enviados. E por contrapartida, os missionários devem aí satisfação, relatório aos pastores, das igrejas que o enviam e, por que não dizer, as igrejas que os enviaram. Temos como leitura bíblica em classe 1 Coríntios capítulo 9, do verso 9 ao verso 14, que diz assim: Porque na lei de Moisés está escrito: Não atarás a boca ao boi que trilha o grão? Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Verso 12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém? Estaremos estudando este contexto aqui no decorrer da nossa lição de hoje, que tem como objetivos: primeiro, explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários; segundo, relatar o cuidado integral dos missionários; e o terceiro, elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Já estudamos na lição passada que uma dessas maneiras é a nossa oração, o nosso jejum por aqueles que são enviados pelo Espírito Santo. E vamos frisar nesta lição que quem envia é o Espírito Santo de Deus, quem escolhe os missionários ali, segundo a palavra do Senhor, é o Espírito Santo de Deus, que além de escolher, capacita essas pessoas a estarem levando o Evangelho. Então, como parte motivacional para a aula de hoje, podemos trazer aqui que é dever, principalmente da liderança local, liderança ali da igreja, convocar, conclamar os irmãos a uns períodos de oração e de jejum pela família dos missionários do campo. E essas iniciativas singelas e simples têm impacto permanente na vida desses missionários. Então, temos como motivação aqui, se não dá para ajudar na parte financeira, que possamos estar aí contribuindo com as nossas orações e os nossos jejuns em prol dessas pessoas que saem da sua zona de conforto, vamos dizer assim, para enfrentar aí as mais diversas situações. Temos então aqui, irmãos,
como parte de introdução, uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários. Esse cuidado deve abranger o cônjuge, os filhos dos missionários. Então, nesta lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja para com o missionário e também sua família. Que responsabilidade? Em todos os aspectos, em todas as áreas, como nós vamos ver no decorrer da lição, que tem os seus 3 tópicos com os seus subtópicos. O primeiro tópico tem como tema a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Primeiro subtópico, a responsabilidade da igreja. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Vamos ver algumas características dessa responsabilidade. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja, por isso está inteiramente sobre sua responsabilidade, conforme podemos ver lá em Atos capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 5, e também em Atos capítulo 11, do verso 19 ao 26, também Atos capítulo 14, do 25 ao 28, vários textos onde dentro da Bíblia vemos a responsabilidade da igreja. E quando nós dizemos responsabilidade da igreja, responsabilidade nossa, nós compomos a igreja. Em contrapartida, irmãos, olha o que é interessante. É dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. Por quê? Nós sabemos que tem muitas pessoas, se errado ou certo, não estou aqui para julgar isso, mas que saem sem esta permissão da igreja, mas que depois atribuem à igreja por terem ido. Então tem que ser uma coisa muito bem conversada, muito bem planejada, para não se tornar mais difícil ainda para todos, para ambos os lados. E lembrando sempre, irmãos, que é o Espírito Santo de Deus quem separa. Essa referência aqui, uma das referências que nós citamos aqui, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 5, nós podemos ler, e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sinineu e Manaém, que fora criado com Oredes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então, quem diz é o Espírito Santo. Apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, quem ainda continua chamando para a obra missionária é o Espírito Santo de Deus. Se eu não tenho esse chamado da parte do Espírito Santo, se você não tem esse chamado, cabe a nós ajudarmos de outra maneira, por exemplo, orando e jejuando. O segundo subtópico diz assim: o sistema de apoio e a obra de fé. Todo trabalho missionário é uma obra de fé. Por quê? Porque sem fé e sem oração e sacrifício, a obra missionária certamente vai falhar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E olha o esforço, vamos dizer assim, entre aspas, o sacrifício que essas pessoas fazem para levar as boas novas de salvação. Então, tanto os missionários quanto os que sustentam devem ser pessoas de fé. Você tem que crer nesta obra para você poder o quê? De coração estar ajudando. Como que você vai ajudar se você não crê nesta obra missionária? Então podemos trazer ainda um verso muito conhecido, que Jesus disse para que os discípulos obedecessem. Ide e fazei discípulos. Há crescimento e expansão da obra de Deus, conforme Atos capítulo 2, verso 42 ao verso de número 46. O terceiro subtópico traz o seguinte tema: o objetivo de missões. Qual é o objetivo fundamental de missões? É que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Gosto muito de um texto que já trouxe aqui aos irmãos, em Mateus capítulo 24, no verso de número 14. Mateus capítulo 24, no verso de número 14, olha o que diz a palavra do Senhor.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ainda neste sentido aqui, podemos trazer aos irmãos que Jesus está conosco nesta obra missionária. E o Espírito Santo, ele atua por meio das nossas vidas. Volto a frisar, é ele que também chama as pessoas a essa obra. E ele chama e continua chamando para quê? Para que o nome do Senhor Jesus chegue a lugares e a os corações que ainda não o conhecem. E por que eu li essa referência de Mateus capítulo 24, no verso 14? Porque só depois que todos conhecerem o Evangelho e conhecerem a respeito de Jesus Cristo, aí a Bíblia diz, então virá o fim. Então vemos aqui até uma condicional para isso. Caminhando para o resumo deste primeiro tópico, onde nós vimos aqui sobre a responsabilidade da igreja e qual é a responsabilidade dela e qual é a responsabilidade daquele que ela enviou. Falamos também sobre o sistema de apoio à obra de fé, que é uma obra totalmente voltada da fé. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo diz assim, que o justo viverá da fé. Então, terceiro subtópico, nós vimos o objetivo de missões, que é, bem sucintamente aqui, falar de Jesus Cristo a quem ainda não o conhece. Então, o resumo diz, a igreja tem a responsabilidade de cuidar do missionário e sua família enviados ao campo. O tópico de número 2, nós iremos estudar o cuidado integral dos missionários. Vamos ver aqui no primeiro subtópico o cuidado integral, no segundo subtópico uma agenda quanto à volta, como receber de volta esses missionários e vamos também salientar aqui o que? Que todos precisamos de um período de descanso. Então vamos lá ao primeiro subtópico, o cuidado integral. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário. Quais esferas? Não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social. Então, ao acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo, com amor e respeito, para que possa superar as dificuldades tanto internas quanto externas. Ainda podemos dizer que no Novo Testamento vemos a preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o Evangelho em lugares distintos. Vamos lá ler Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo de número 1. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos traz aqui na sua palavra. Filipenses capítulo 1, vamos a partir do versículo de número 3, que diz assim, Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É Paulo aqui, agradecendo a fidelidade da igreja de Filipos ao Evangelho e para com a sua pessoa também. O segundo subtópico diz assim, uma agenda quanto à volta do missionário. Vamos ver aqui então. Também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Vamos lá ler Atos, capítulo de número 20, do verso de número 1 ao verso de número 6. Atos, capítulo 20, do verso 1 ao verso de número 6. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E aí, o texto continua dizendo, e passando ali 3 meses, e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E olha como ele foi recebido. E acompanhou até a Ásia algumas pessoas ali, Sopáter, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trofêmeno. Esses, indo adiante, nos esperavam em Troade.
E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Então, todas as vezes, que o apóstolo Paulo voltava, era bem recebido, era bem ali acolhido. E por quê, irmãos? Porque eu citei lá, é dever das igrejas organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para gozo de férias, no que diz respeito à visita, consulta médica e odontológica, e também cuidar do seu período de lazer e de descanso. Então, abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral que devemos ter com os missionários. Ainda trazendo o resumo deste tópico, onde nós aprendemos aqui sobre o cuidado integral, que não é só na parte financeira, mas também espiritual, emocional, física e social. Vemos o exemplo bíblico lá em Filipenses capítulo 1, verso 3, como a igreja de Filipos era fiel ali ao apóstolo Paulo na ajuda. Também falamos sobre a organização da agenda na volta desses missionários para que gozem aí de um descanso merecido. Então o resumo diz assim: o cuidado missionário envolve todas as esferas possíveis de uma família enviada para a nova realidade transcultural. Vamos caminhar agora para o nosso tópico de número 3, que tem como tema maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Aqui nós temos 3 subtópicos. O primeiro diz comunicar as necessidades. Lá em Romanos capítulo 12, no verso de número 13, o apóstolo Paulo nos registra o seguinte versículo. Romanos capítulo 12, verso de número 13, a palavra do Senhor diz a respeito do quê? De comunicação. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Então aqui, nesse sentido aqui, é preciso que a igreja se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita no momento do culto regular ou por meio de e-mail, telefone, mensagem, texto e etc. Qual é a ideia? A ideia é que a igreja tome conhecimento de como a agenda missionária está sendo desenvolvida. Então, neste sentido aqui, é bíblico o quê? Que os missionários comuniquem à igreja como está sendo desenvolvida as obras missionárias, bem como as suas necessidades. O segundo subtópico vai dizer, doar para suprir necessidades. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. Eu, humildemente aqui no meu entendimento, não é para qualquer um. É só para aqueles que o Espírito Santo tem este chamado. Então o autor da revista pontua aqui, é importante que a igreja dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades. E assim, a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações. Nós vamos ver agora no terceiro subtópico que não é somente na parte financeira que nós podemos ajudar. Parte financeira, sim, é importante. Mais importante também, orar e jejuar pela causa. Nós já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. E agora, neste momento, o que desejamos é reforçar o quê? A necessidade da oração conjugada com o jejum, como uma maneira prática de a igreja se comprometer com os missionários. Então, é neste sentido muito importante que os líderes das igrejas convocarem o povo de Deus para orar e jejuar por esta causa, pelos missionários aqui que estão no campo. E é importante, irmãos, que nós notemos o quê? O que nós já lemos lá em Atos capítulo 13, no verso 1 ao 3, o quê? Que é o Espírito Santo que mandou chamar para que fossem para a obra missionária. A oração e o jejum estão na base de envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário. Foi o Espírito Santo de Deus que os separou ali para esta obra. Então, é importante tanto as convocações coletivas, como muito importante o nosso comprometimento individual com esta tarefa. Que tarefa? De orar e jejuar
por aqueles que estão indo fazer esta obra. Fazer chegar aos missionários este comprometimento por meio de aplicativos, de mensagem instantânea, é uma amostra muito animadora de comprometimento, apoio e suporte ao missionário e à sua família. Então, a sinopse, o resumo deste tópico de número 3, onde nós estudamos aqui, que Paulo instrui aqui nesse sentido aos missionários, comunicar as suas necessidades aos santos. Lemos lá Romanos, capítulo 12, no verso de número 13. Também falamos aqui que é de total importância que a igreja saiba das necessidades dos missionários para poder ali estar suprindo essas necessidades. Tópico de número 2, subtópico de número 2, nós vimos aqui que é uma vida exaustiva, desafiadora e muito difícil. Vimos aqui também o quê? Que é importante que a igreja dê oportunidade para essas pessoas estarem se expondo. No subtópico de número 3, falamos de oração e jejum por esta causa, tanto no coletivo, como igreja, quanto no individual. E temos ali Atos capítulo 13, do verso 1 ao 3, quem chamou Paulo e Barnabé, quem os separou ali para essa obra? O Espírito Santo de Deus. Então o resumo diz assim: é preciso comunicar as necessidades dos missionários, elaborar campanhas de auxílio e oração para os que forem enviados. Como conclusão para esta lição de hoje, nesta lição fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas. Então, para terminar aqui, há bênçãos sem medidas para quem cuida da obra missionária. Que Deus continue falando ao vosso coração a respeito de uma temática tão importante e, querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 8, que terá como tema missionários fazedores de tendas. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você, sua família, o seu trabalho e o seu ministério. E até a nossa próxima lição.